Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver a NTT e o dilema judiciário entre a justiça e a regulação. Quem pode mais? Então fica comigo, porque logo após a vinheta eu te conto. De acordo com a matéria do portal Diário do Transporte, a NTT, justiças, empresas, tá todo mundo brigando por espaço no transporte interestadual. Mas no meio dessa confusão toda fica a pergunta: quem manda mais, o juiz ou a agência reguladora? O setor vive um verdadeiro ping-pong nas decisões. Agora mesmo, uma liminar liberou a NTT para abrir a tal janela extraordinária, uma brecha que estava fechada por decisão judicial. E aí a gente pensa, como pode algo ser proibido por um juiz e do nada volta a valer por outra liminar? O nome disso é insegurança jurídica. E quem está pagando o preço são as empresas, os passageiros e o bom senso. Quem soltou o verbo sobre isso foi o advogado Alexandre Skiller, no podcast do transporte. Segundo ele, é a própria NTT que cria o problema. A regulamentação da agência vai contra o que está na lei. Ela abre brechas que incentivam as empresas a irem direto para o judiciário. Ou seja, em vez de organizar, a NTT estaria bagunçando ainda mais o setor. E tem mais. O cara disse que a agência poderia resolver isso de forma simples, liberando mais de 400 pedidos de linhas que estão parados. Sim, você ouviu certo. Mais de 400 pedidos de linhas estão esperando aprovação. Enquanto isso, empresas recorrem à justiça para conseguir rodar. A NTT criou a tal resolução 6033 como um novo marco regulatório bacana na teoria, mas na prática deixou tanta margem de interpretação que cada um entende de um jeito. Resultado, o juiz decide uma coisa, a NTT outra e o passageiro fica no banco de espera. E aí chega o ponto central da história. Quem tem a palavra final nesse jogo? De um lado o judiciário, do outro uma agência criada justamente para regular o setor com critério técnico. Só que quando uma começa a bater de frente com a outra, vira bagunça. É a empresa ganhando liminar, rota sendo autorizada num dia e suspensa no outro. A gente vê decisões que parecem um jogo de vale ou não vale. Skiller aponta o caminho. Se a NTT tivesse mais clareza nas regras e liberasse as linhas que estão paradas, metade dos processos desapareceria. Mas será que há interesse em acabar com essa confusão? Ou o sistema já se acostumou com essa guerra de liminares? No fim das contas, a disputa entre justiça e regulação deixa de ser coisa clara. Quem quer trabalhar acaba tendo que lutar na marra por algo que deveria ser simples. Segundo especialistas, este conflito de competências enfraquece o papel técnico das agências que deveriam ser protagonistas na organização do setor, baseadas em dados, planejamento e isonomia. Ao mesmo tempo, o judiciário tem o dever de garantir que os direitos das empresas sejam respeitados, especialmente quando há sinais de distorção regulatória. O problema é que o setor acaba refém dessa disputa sem previsibilidade nem estabilidade. Um trecho de linha liberado hoje pode ser suspenso amanhã. O mercado fechado pode ser reaberto por decisões de um único juiz. E tudo isso sem uma lógica clara de longo prazo. Para o Skiller, a solução está nas mãos da própria NTT. Bom, segundo ele, a agência deveria revisar sua postura firmemente o que está previsto em lei e autorizar os pedidos de linha com mais transparência e agilidade. Se os mais de 400 pedidos fossem analisados e autorizados com base técnica dentro da legalidade, a judicialização praticamente deixaria de existir. Enquanto isso, empresas seguem gastando tempo e dinheiro com processos. Passageiros ficam à mercê da falta de opções e o país perde a oportunidade de ampliar a concorrência e melhorar os serviços. O impasse segue aberto e a pergunta continua ecoando pelos corredores da burocracia.
No Brasil, quem manda mais? A lei aprovada pelo Legislativo, a agência que regula o setor ou o Judiciário que interpreta tudo isso? Bom, pessoal, o atual embate entre a NTT e o Judiciário expõe mais uma vez um problema crônico no setor de transporte interestadual de passageiros. A falta de coordenação entre a regulação e a legislação, a NTT, que deveria ser guardiã técnica, a NTT, que deveria ser guardiã da técnica, do equilíbrio e da previsibilidade no setor, tem atuado com decisões que contradizem o espírito da lei aprovada pelo Congresso. O caso da janela extraordinária é apenas um símbolo desse descompasso, criada para permitir novos mercados. Ela foi barrada por decisão judicial e depois reabilitada por liminar. O resultado, um setor que vive à base de incerteza, onde nada é definitivo e tudo depende de interpretações. Ao invés de fortalecer a regulação, a NTT tem alimentado a judicialização. Empresas impedidas de operar por vias regulares são empurradas para os tribunais em busca de decisões individuais, no ambiente onde vale mais o argumento jurídico do que o planejamento técnico. A consequência é grave. O sistema perde credibilidade, a concorrência é sufocada e o passageiro fica sem opções. Enquanto mais de 400 pedidos de linha seguem engavetados, o Brasil assiste à paralisação do seu próprio avanço em mobilidade. E quem se beneficia disso, certamente não é o cidadão, que depende do transporte, tampouco os pequenos operadores, que tentam competir em um jogo onde as regras mudam ao sabor de liminares. A pergunta que fica é: a quem interessa manter esse cenário de instabilidade? É claro que a solução passa por uma ANTT mais transparente, alinhada com a legislação, e por um judiciário que respeite a autonomia técnica das agências, sem abrir exceções que viram regra. Até lá, seguimos assistindo a um duelo institucional, onde o maior prejudicado não é a ANTT, nem o juiz de decisão, mas sim o país, que deixa de avançar num dos setores mais estratégicos da sua infraestrutura no transporte de pessoas. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já curte, deixe seu comentário aqui sobre o vídeo de hoje. Vocês que acompanham aqui sabem que a gente sempre corre atrás de mostrar o que ninguém mostra. Viagem rodoviária, bastidor de empresa, movimentação real, tudo feito com dedicação e na raça. Mas para continuar entregando esse tipo de conteúdo exclusivo e com cada vez mais qualidade, a gente precisa de um empurrão. Os vídeos que fizemos no Espírito Santo, por exemplo, só saíram porque a gente foi atrás, investiu do próprio bolso, e agora, para expandir isso para outros estados, a gente precisa melhorar os equipamentos, investir em estrutura e ter mais liberdade para poder rodar o Brasil. Se você curte o conteúdo do canal, se já aprendeu ou se emocionou com algum vídeo aqui, considere apoiar a gente através do Pix. Qualquer valor já ajuda de verdade. Mas quem apoiar o canal pode ter o nome aparecendo no final dos vídeos como forma de agradecimento. Porque aqui a gente valoriza cada um que faz parte dessa jornada. Vocês sabem, não tem patrocínio, não tem empurrão, tem esforço, estrada e muita vontade de mostrar o transporte brasileiro como ele é. Então é isso. Se puder e quiser, o Pix está na descrição e está aparecendo aqui no vídeo. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe os vídeos, comenta, curte, porque isso também fortalece demais. Valeu demais por fazer parte da família RIC LS. Tamo junto, sempre na pista.